Agora sim, boa noite. Ora, muito boa noite. Agora sim. Agora sim. Como é que está o meu amigo? Eu estou bem. Estou bem. Bom, já tivemos o nosso tete-a-tete de 48 Sim, minutos antes. 48 minutos, é verdade. Foi o pré-show. Foi, Fizemos aqui o foi um pré-show. pré-aquecimento, Sim. porque era preciso, era necessário. Sim. E... Mas estou pronto, estou pronto, estou sem cansaço, Ah, sem impedimento nenhum para levar a cabo o programa número 100. 100. Toma lá. Estão lá, 1 e 100. 2 zeros. Sabes? 100. Porque o pessoal diz, não, eu estava a falar 100. Não, isso era com S. Com esse, não. Estou a falar do 100 Isto é com 100 C. com. 100 Bacana. com. 100 com. 100 com. Como é que isso está? Conta-me lá. Já andamos nisto há 100 episódios, meu caro amigo. 100 bacana. Bom, 100. aos nossos espectadores do canal YouTube. do YouTube, bem-vindos às pessoas que se juntam a nós no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast, também bem-vindos. Alcançamos o episódio número 100 e muitas coisas aconteceram durante este tempo, hein, Luís? Só o facto de termos começado já foi acontecimento. E quando começámos e como começámos, Sim. isso que já falámos aqui muitas vezes. Já falámos obviamente. várias vezes, eu acho que não vale a pena dar a repetir. Exato. Para as pessoas exato. que nos ouvem A não pela ser, primeira vez. Exato, a não ser que nós tenhamos novos ouvintes, o qual é muito provável. Interessante. Nós começámos isto há precisamente 2 anos. Sim. 2 anos, não é? E E um mês. em pleno confinamento ou pós-confinamento. Sim, aliás, gravámos o primeiro episódio no 99º dia, Exatamente. ou seja, o último dia de O último dia de confinamento. confinamento. Exato, é verdade. E por isso é que nós começámos cada um na sua casa e por isso é que nós continuamos cada um na sua Sim, casa. basicamente. Porque não há possibilidade de estar cara a cara. Isto é fodido. Mas pronto. Mas pronto. Não, mas já falta menos. Já falta menos para que nós comecemos. Eu ando há uma data de tempo, provavelmente há 1 ano e meio, a dizer ao Hugo que o que quero é fazer exteriores, não é? Eu quero levar o equipamento para um jardim e estar aí sentado e que se ouça de fundo o som das pessoas, das conversas. Exato, os pássaros, uma mãe a chamar um miúdo, anda cá, pá, não vais para aí que vais cair, não sei o quê. E os carros a passar. Mas pronto, o Hugo acha que não é uma boa ideia, sei, ideia dos exteriores. Mas pronto, eu vou continuar a continuar a alimentar a ilusão, obviamente, e a tentar convencer-te, e provavelmente vamos ter esta conversa no episódio 200. Espero que não. Mas pronto, não, quem espera que não sou eu, pô, tu está igual, mas pronto. Houve 100 programas, efetivamente. Olha, 100 programas que começámos no ano 2020 e, curiosamente, este fim de semana que nós estamos a gravar na noite do dia 10 de julho, nos últimos 4 dias, não é? Nos últimos 9, 8, 7 e 6 de julho, concretizei uma atividade. É verdade. Que estava prevista para o ano 2020 e que eu não pude fazer, foi fantástico, assistir ao Festival de Música do Mad Cool aqui em Madrid. Sim. E se tenho esta voz assim de meio de interessante, não é que seja de interessante nem de locutor de rádio, é que tenho ainda as cordas vocais afetadas. Foram 4 dias extraordinários. Sim. Extraordinários, em excelente companhia, com o meu amigo Juanjo, que é o marido da Rema, que foi a nossa convidada já há bastante tempo para vir falar do câncer de mama, falar da sua experiência pessoal, um programa em espanhol. E pá, foi uma maravilha, pá, foram 4 dias de desfogo, não é? De uma pessoa de se libertar, não sei. Sim, e uma das coisas que eu comentei muito com o Juanjo, comentámos os dois, e que foi comum a vários artistas que nós vimos, notava-se muito esta necessidade das pessoas de estar em contacto umas com as outras. E houve 2 aspectos curiosos e comum a grande parte dos artistas, fosse qual fosse a nacionalidade deles. Primeiro, esta coisa mais característica de grupos de mais metal, uma coisa assim, de se atirar para o público, não é?
E eu vi isso em cantores pop, em pop rock, e menos numa banda de soul, que mantiveram aí o seu groove, cada um no seu sítio. Mas impressionante ver a forma como os músicos procuravam esse contacto com o público, não é? E metiam-se lá dentro e falavam e cantavam uma canção inteira entre o público, não é? Uma coisa absolutamente extraordinária. E extraordinário foi também o comportamento do próprio público, que entendeu essa mensagem e não assediou o cantor ou a cantora desse momento. E respeitou a decisão e disse, pá, que maravilha, tenho aqui a 30 centímetros a cantar esta canção. E depois outra questão comum também, outra situação comum a todos estes cantores e cantoras que atuaram no Mad Cool, foi no discurso, pá, em que faziam todos, incidiam todos na necessidade de cuidarmos uns dos outros. Porque há uma coisa que a gente às vezes parece que, e tu sabes que eu sou uma pessoa que muito acompanha a atualidade política, não é? Não só de Portugal, mas da Europa, e não tanto a atualidade dos Estados Unidos como tu, mas pronto, no fim de contas vou tendo um pouco uma noção. Sabes, não sei se sabes, perdão, que este fim de semana no Sri Lanka o povo invadiu o palácio presidencial, ou seja, por uma questão, por causa da inflação e do preço dos alimentos. Eles não têm dinheiro para comprar absolutamente nada. Não é? Uma coisa que nós já falámos várias vezes, que quando chega ao estômago, o povo não fica em casa. Exato. E então essa questão via-se também nas atuações, porque qual fosse o país, eles sabem que o ambiente não é bom, a parte que está essa guerra aí, que continua a ser uma ameaça, a que se possa converter num conflito internacional. Este já começa o medo de que a Europa vai passar frio, porque não vai haver gás no inverno, ou seja, mesmo nestes eventos musicais e nestes acontecimentos culturais, o discurso é isso, vamos ter calma, vamos cuidar uns dos outros. Esta coisa que parecia que era um pouco démodé do Peace and Love dos anos 60 e dos anos 70 está a voltar, porque realmente é o que faz falta. E uma das coisas que eu destaco, entre muitas, mas que eu destaco destes 4 dias, porque claro, eram 4 dias que eu passei uma média de 6 horas claro, eu saía de trabalhar, eu chegava por volta das 6h15, 6h30 e estava até à 1h30 ou 2 da manhã. Até bastante, não é? E era isso, estamos a falar de um recinto fechado com 70.000 pessoas, meu. Não viste, eu pelo menos não vi, e havia bastante segurança, obviamente, não vi nenhum conflito, nenhuma briga, e a maioria do pessoal bêbado, obviamente, e drogado, ou fosse o que fosse, ou seja, cheio de estímulos, não é? Sim. Mas havia uma onda de calma, de peace and love, sobretudo de respeito. Se calhar nem é tanta questão do peace and love, se calhar eu também penso que é um termo démodé, bastante necessário, mas havia essa onda de dizer, não importa. Por exemplo, eu vou com a minha mochila, porque eu fui de moto todos os dias para lá, porque era muito mais fácil para estacionar. E ontem, curiosamente, no concerto dos Kings of Leon, houve um momento que eu olhei para trás de uma miúda, estavam umas miudinhas aí, e disse, desculpa lá que eu estou aqui a dançar de um lado para o outro e a saltar e tenho medo que te aleijes com a mochila. E ela disse, não te preocupes, está tudo bem, não há problema. E eu, acabou o concerto e essas mesmas miúdas viraram-se para mim, de forma educada, mas ferindo um pouco a minha suscetibilidade, disseram, tenho que dizer uma coisa, tenho que te felicitar, porque com a idade que tens, não paraste em todo o concerto, E eu disse, porra, brigadinho, só falta chamar-me careca. Já estou nessa categoria, fogo. Mas foi fixe, achei piada porque foi esse encontro generacional, mas de boa onda, de dizer, sim, olha, mas sim, estive aqui, diverti-me e já está. E foi um grande concerto. Vi os Metallica, The Killers, Deftones, que é uma coisa assim bastante dura, mas que gostei muito de os ver, Pixies, Matt Grennan, ou alguma coisa assim qualquer que eu vi ontem, quando cheguei,
e foi tipo surpresa, porque o bom dos festivais é isto, não é? Da Sherlocks também, que são de Sheffield, gostei de os ver. Esta coisa dos festivais, não é? Que vais ver as grandes figuras, mas depois já que tens a possibilidade de que estás aí, vês umas coisinhas que andam por aí, mas descobres bandas, não é? Ok, isso é interessante que tu digas, porque às vezes a sensação que eu tenho é que são sempre os habituais, ou seja, a maioria dos assim, os grupos top. Claro, o que se passa é que estes grupos os top, Imagine aliás, Dragons, também os vi, Imagine exato, Dragons, Muse. exato. O que se passa, sim, sabes o que é que se passa? O que passa é que estas bandas, por exemplo, todas estas que eu disse, nenhuma delas tinha estado no Mad Cool ainda. Ok. O que se passa é que, claro, tu dás uma vista de olhos nos programas dos diferentes festivais que existem, e são sempre os mesmos, porque eles vão de festival em festival. Okay. Por exemplo, os The Killers atuaram na quarta ou quinta-feira aqui, não me lembro, acho que foi na quarta ou quinta, não sei, não me lembro. A coisa é que no dia a seguir atuaram no BBK de Bilbao. Ou seja, no outro festival em Bilbao. E os Metallica também. E os Metallica também, claro, mas é que falando isto com o Filipe disse-me, todos os que tu me estás a dizer tiveram aqui no Nós Live. Claro, porque, ou seja, eles fazem o circuito, não é? É porque eu tive mais pessoas conhecidas, claro que iam publicando, iam fazendo as publicações no Instagram e agir, porque, claro, punham as mesmas atuações. As mesmas, claro. Esta rapariga que eu te falei, que eu conheci em Valladolid, também, também esteve no Mad Cool. E depois esteve em Bilbao para ver os Metallica, não os viu aqui no Mad Cool, mas viu-os em Bilbao. Exato. E depois vejo também uma fotografia de outra ex-colega minha, também já há muitos anos, do Nós, e fiquei assim, fogo, o pessoal está-lhe a dar forte nos concertos. Claro. Aliás, essa rapariga que eu te falei de Valladolid disse que para o ano que vem vai marcar as férias dela em temporada de concertos. Claro. Não, e em temporada de festivais, isso vê-se muito. Temporada muito, de festival. Porque vê-se pela quantidade de pulseiras que o pessoal leva no punho, não é? Vão colecionando. Claro que já vem de outra, não sei o quê. E depois realmente o mundo dos festivais é uma coisa curiosa. E eu pensando, para mim, ou seja, eu comecei a ir a festivais com 5 ou 6 ou 7 anos. E tu olhas para mim com 5, 6 ou 7 anos, claro. Porque durante muitos anos, ia todos os anos, primeiro com o meu pai e depois com a minha irmã e com a nossa prima que vivia na outra banda, eu fui a muitas festas do Avante. O meu pai ia à festa do Avante com a gente. Às vezes íamos os 3 dias. Eu fui à festa do Avante quando era na Ajuda, ainda na Ajuda. E depois já passei para outra zona, que aliás já houve 2 verões que eu fiquei na casa da minha prima, porque vivia mesmo ao lado. Eu ia a pé da casa dela na Cruz de Pau, acho que foi o que ele chamava, não sei como é que era. Cruz de Pau, onde viviam os meus avós. Sim? Pois eu acho que era na Cruz de Pau. Sim, aquilo estava ao lado. Claro, compraram um terreno absolutamente extraordinário que chegava até ao rio, acho. Uma coisa. Ok, mas magnífica. A festa do Antes não é no Seixal? Não. Agora sim. Não, no Seixal, sim. O Cruz de Pau não tem nada a ver. Cruz de Pau está tudo ali ao lado. Não, é ali também, não é? Cruz de Pau, ou seja, Cruz de Pau, não é Cova da Piedade. Ou seja, há várias aldeiazinhas que são todas seguidas. E que depois até chegar ao Seixal, eu também não me lembro daquilo, mas porque eu passava muitas vezes fins de férias semana, ali, claro. Bom, e passei uma temporada larga antes de umas férias que eu tive lá, uma temporada bastante comprida. Pois isso, e no fim de contas a festa do Avante o que era isso, era um festival. Depois havia o grande concerto no domingo e eu ando com muita vontade de ir à festa do Avante, que tu sabes que é sempre no primeiro fim de semana de setembro. É sempre tradição, não é? E tu sabes que eu não sabia disso. Não, tinha uma noção. Tinhas uma noção porque se eu pensar realmente bem, posso talvez chegar a essa conclusão. Que era sempre no final do verão. Exato. Quer dizer que ainda é verão, mas pronto, no primeiro fim de semana de setembro. Sim, ou seja, ainda estamos no verão, mas já estamos na reta final quase.
E nada, isso foi... Mas aquilo ainda continua a manter o mesmo tom político. Olha, aquilo é na Quinta da Atalaia, freguesia da Amora, Concelho do Seixal. Do Seixal, claro. Exato. Mas mesmo quando, eu acho que quando passou para a outra banda, teve duas localizações. Teve primeiramente uma e depois outra, acho eu. Não sei, ou por aí, não sei. Não. Mas pronto, deve ter sido, sim. Deve ter, sim. Eu se calhar disse... Bom, não importa. O que é certo é que a minha prima Zezinha e o Tó, o marido dela, viviam aí nessa zona, viviam ou vivem, não sei, já há uma data de tempo que não os vejo. E tu ias-me a perguntar se continua a ter um carácter político. Claro, porque continua a ser a festa do Partido Comunista Português, do seu jornal, que é o jornal Avante, não é? Olha, desculpa, só fazer aqui um pequeno fun fact. A primeira edição da Festa do Avante foi em 1976, setembro de 1976, foi realizado na antiga Feira Internacional de Lisboa, ou seja, na zona da Filo. Exato. E então eu em 76 não fui, mas provavelmente estamos a falar de 80, 81, que foi na ajuda. As edições de 67 e 78, a Associação Industrial Portuguesa recusa ceder o espaço para a realização da festa. Claro, para meter os comunistas aqui, a gente quer meter os capitalistas aqui. Claro, e depois, então no início procurou-se utilizar a Quinta das Conchas, que não faço a mínima ideia onde é que está. E depois a segunda e terceira edições, em 1977 e 78 respectivamente, realizaram-se no hipódromo do complexo desportivo do antigo Estádio Nacional, até ser impedido pelo governo Mota Pinto. Exato. Mota Pinto, claro. Tinha que ser, não é? Tinha que ser. Olha, este ano vai ter... 86, desculpa lá, realizou-se no Alta Ajuda. Portanto, foi no Alta Ajuda. No Casalinho da Ajuda em Monsanto. Exatamente. Pronto, já resolvemos pois estou agora aqui a ver o cartaz musical e é bom. Sim. Eu acho que vi ali... Mas tem grupos internacionais também? Ou... sim, costuma ter, pois há um senhor aqui que é o Domenico Lancelotti, imagino que seja estrangeiro, não é? Estão os Lefty, Marta Ren. Não, Marta Ren é... Marta Ren. Tu conheces a Marta Ren? Não. Eu conheci a Marta Ren, conheci a Marta Ren no ano em que estive a trabalhar em Barcelona com um colega meu francês. E a Marta Ren é a voz do soul. E canta muito bem, pá. Canta muito bem. Sim. Canta em português? Canta em inglês. Ok. Canta em inglês e tem uma grande pinta, pá. Eu gosto da onda dela. Sim. Já há uma data de tempo que eu não ouvia a Marta Ren. Vou ver imagens da Marta Ren. Sim. Marta Ren. Olá. Olá, Marta. Olá, Marta Ren. Olá. Sim, canta muito bem, pá. E tem um groove muito bom. Há uma canção dela muito gira que é Worth It. É bonita, pá. Há uma canção dela que é Worth It. Worth It. Tem que ouvir isto. Que é muita gira. Sim. E eu soube disto pelo meu colega Paul, que ele disse, tu és português. A cantante Marta Ren. Marta Ren. Ren. E lembra-me que nesse dia, que tu sabes, isto sim que tu sabes, que eu quando estava em Barcelona ia e vinha todos os fins de semana, não é? E então, exato, então nessa sexta-feira, quando eu regressei a Madrid, meti o Spotify e vim a viagem toda a ouvir a Marta Ren. Que fixe. Pois isto, pá, festivais é que é o que... Depois voltaram em força e muita gente que eu conheço andou estes dias aí eufóricos e felizes da vida. Claro, esse foi o ambiente que tu respiraste ao fim e ao cabo, não é? Notaste essa ânsia que as pessoas tinham de... Mas uma ânsia comedida. Comedida, não é? Sabes? Sem passar-se, ou seja, isso é nada. muito interessante, pá. E muitas famílias, por exemplo. Muitas famílias. Aliás, o primeiro dia eu fui com o Juan e com a sua filha, ele tem três filhos, com a miúda do meio, que é a Maria. Ok. Ver que a Maria tem 14 anos, é música, e eu acho que ela se quer dedicar à música. E claro, nesta coisa que ele queria ver outras coisas e tal, e esta miúda, eu tenho muito boa, é filha da Rema, claro, tenho muita boa relação com eles, como tu bem sabes, e com esta miúda desde o início, porque a irmã mais velha dela
era que jogava basquetebol com a Lua. Então aí foi quando nós começámos a nossa amizade. Mas eu com esta miúda, que ela era pequenina, pá, estas coisas que eu não acredito muito, mas que às vezes acontece. O gajo diz, pá, porque é que há tão boa sintonia com esta miúda? Porque é que há esta vibração tão simpática e que nos levamos tão bem? Pois isto respondeu à avó dela, à avó materna, a mãe da Rema, que é uma senhora que faz cartas astrais e não sei o quê. E eu um dia estava a falar com ela e disse, pá, é impressionante, estou surpreendido com esta relação que eu tenho com a Maria, com a tua neta, pá, que é tão simpática que cada vez que a gente se vê na rua vem a correr, vem-me cumprimentar e não sei o quê. E ela, que dia é que tu nasceste e não sei o quê. E só quando lhe disse a minha data de nascimento, ela disse-me, claro, então tu fazes anos no mesmo dia que a Maria. Mas é que depois disse-me, em que dia é que tu nasceste, em que ano é que tu nasceste? Tal dia. Sabes a hora? Sim, de acordo com o que a minha mãe me diz, esta hora e não sei o quê. Ok. Então fez lá umas coisas, ok, tu és todo igual à Maria, ou seja, ascendentes e descendentes, e planetas, histórias assim, e é essa curiosidade. Então, como o Juanjo queria ver outras coisas e não sei o quê, pá, não me importa, fico com a miúda e fomos os três ver Youngblood, que é uma banda de power pop. Eu nunca tinha ouvido falar de power pop. E é um chaval inglês de 24 anos, meu, que é tipo uma banda de punk, uma banda punk, digamos assim, mas power pop lhe chama. É giro, meu. E sobretudo foi bom porque ficámos perto, relativamente perto do cantor, e o cantor é um frontman do caraças. O qual é giro, porque tu não tens que necessariamente, é o que eu gosto dos festivais, não é? Não tens necessariamente de ir ver, tens que ir com uma mente aberta, não é? Dizer, pá, vou ver isto, gosto, fico, não gosto, vou embora e acabou, não há problema. E diverti-me à brava nesse concerto. E depois fui ver 21 Pilots, também deram um espetáculo dos diabos. Aí aqui sim, a Maria e eu só, porque o Juanjo depois foi-se embora ver outra coisa qualquer. Que ele queria. Mas isto tudo para explicar que se viam muitas famílias. E era também uma... quer dizer, muitas famílias, atenção, levar uma família a um festival não é barato, obviamente. E assim eram as famílias, não é? Obviamente. Mas também depois, por outro lado, vi pessoas em que vias que o luxozinho que se dava para este verão era isto. Olha, corto uma semaninha de férias na praia, ou não sei o quê, e venho aqui ao festival 4 dias e já está. Mas tu e foi assim, foi fixe. Para este festival tu já tinhas entradas compradas desde 2020? Claro, eu comprei as entradas, aliás estive a ver no curso, comprei as entradas em dezembro de 19. Em dezembro de 19, um pack da FNAC. Sim. Precisamente. E vê bem. E eu nunca desisti, porque disseram, se quiserem podem pedir a devolução. Eu disse, não. Se não é este ano, é no próximo. Não foi no próximo, por bom. Tanto é assim que eu cheguei lá e a primeira coisa que eu tive que fazer foi ir trocar a minha pulseira, obviamente. Porque estava... Porque já não existia. Claro, não existia, não é? Então fui trocar a pulseirinha essa. E fiz, foi uma boa, com uma grande oferta gastronómica. Sim? Sim, muito, muito boa, pá. Estava nunca estive no recinto, exato, não sei. muito melhor organizado que o outro que eu tinha ido em 2019 e com uma grande oferta gastronómica, grande e variada, e também em termos de preços, não é? O qual é bom, porque não te obriga, porque a gente já sabe como é que é isso, o negócio dos festivais, tu podes entrar com uma garrafinha de água, exatamente, e consomes lá dentro, não sei o quê, okay. Mas pronto, mas ainda assim foi bom, quer dizer, gastei uns eurilhos, obviamente, nestes 4 dias, mas pronto, depois pode-se fazer e já está, e já estou à espera do próximo. Porque... Ou seja, isto em princípio é todos os anos. Claro, tudo bem. Claro. Esta é uma marca que eu até acho que já nem é espanhola. Isto começou por ser espanhol, mas acho que eles venderam. Isto agora é uma empresa, não sei de onde, que tem esta questão. Eu, por exemplo, vi que quando fui trocar a pulseira, grande parte do pessoal administrativo, digamos assim, que estava a tomar conta desta questão, eram todos ingleses. Provavelmente até uma empresa inglesa, que são estas contradições e estas paradoxas da atualidade, não é? Que
o Reino Unido vai-se embora Yeah. da União Europeia e provavelmente é dono destas marcas ou destes franchises de festivais europeus, não é? Yeah. Mas pronto. E havia muito estrangeiro, inglês sobretudo. Sim, olha, a primeira edição, não sei se de certeza já sabias, mas... Este ano fizeram... não, quer dizer, esta é a 5ª edição, acho eu, não foi? 1, 2, 3, 4, 5ª edição. Claro. Sim, 19 e 20 foram cancelados. Não, 20 e 21 cancelados. 20 e 21 foram cancelados. Isto começou em 2016. Exato. A primeira até foi na Caja Mágica. Sim, na esplanada da Caja 2016 Mágica. e 2017. Exato. E depois já passou para... Já passou para Valdebebas. Para Valdebebas, claro. Sim. Em 18 e 19. Yeah. Em 18, vê bem, em 18 eu não fui. Porque nesse fim de semana coincidia que tinha casamentos e não sei o quê, por isso é que eu não fui. Tiveram os Foo Fighters, acho eu. Sim. Não. Foi nessa ou foi na anterior? Foi na anterior. Foi na anterior. Mas eu acho que não fui pelo mesmo motivo. Ok. Pelo mesmo motivo. Ainda por cima há aqui grupos que eu conheço perfeitamente, pá, e que... Arctic Monkeys... Sim, estiveram aqui. Post Malone, Snow Patrol, Alice in Chains, Depeche Mode. Sim. Depeche Mode teria sido interessante ver. Interessantíssimo, sim. Yeah. Não, foi... É giro. Eu gostei de... E gosto, não? Gosto deste tipo de... Mas parece que houve muito mais coisas grupos este ano, não é possível? Pelo menos os nomes... Há muito mais nomes de cantores ou de grupos na lista de... Sim, porque ainda por cima este ano fizeram 5 dias. Por exemplo, no ano 2020, que na data original que estava prevista, do ponto de vista da música pop, estamos a falar de 2020, vinha a Billie Eilish, e a Taylor Swift. Okay. Ou seja... Tipo sim. Top. O Titanic e o Voyager, sabes? Era impressionante. E claro, não foi assim. Já está. E nada. Ou seja, grandes sensações, boa onda. Sim. Muito bom. Muito bom. E com vontade de regressar, claro. Vamos lá ver se há possibilidade. O teu primo deve estar no cobrir o Nós, não é? Sim, o Nós Alive e tudo que vai surgindo por aí. Claro. E deve ir ao Noroeste também, ao Sudeste, ao Sudoeste, em Odisseias, não sei o quê. Eu acho que o Marinho vai estar... como era a sua vida antes, não é? Exato. Que tal e como ele disse, graças à pandemia, voltou a ter férias no verão, não é? Ele nunca tinha férias no verão, porque tinha que fazer a cobertura dos festivais. Giro, pá. Olha, antes falaste dessas sensações de... Quando falaste desta miúda que tinhas uma certa ligação, comigo aconteceu uma coisa curiosa neste novo trabalho que eu comecei agora no aeroporto em 27 de junho, que foi reencontrar uma pessoa com quem eu já tinha trabalhado em 1996. Uau! Eu tinha-te contado isto ou não? Não. Conta lá isso. Ou seja, eu quando comecei a trabalhar no aeroporto foi em 1996. Eu acho que foi em 96, se não me engano. Numa companhia aérea que fazia segurança para a TWA. 96 ou 95? Desculpa lá. Agora não me lembro se foi 95 ou 96, pá. Porque tu saíste de Portugal em 97. Em 90 e... Não, 97 99. Em 99. Está bem. Agora a dúvida que eu tenho é se foi em 95 ou se foi em 96. Bom, mas pronto, eu sei que se pode investigar porque houve um acidente da TWA naquela altura e pode-se procurar. Agora não sei se foi em 95 ou 96. E eu conheci este rapaz, o Pedro, nessa mesma empresa. Ou seja, ele já tinha experiência de aeroporto, ele já estava no aeroporto, já tinha trabalhado para a segurança da Delta na altura. E nessa altura só havia 2 empresas a fazerem este tipo de segurança. Ou seja, o que hoje em dia se faz através de maquininhas foi você que fez a bagagem, sim ou não? Foi você, onde é que você esteve o tempo todo enquanto fazia a bagagem, sim ou não? Tudo assim.
nós fazíamos este tipo de perguntas cara a cara com os clientes. Então eu comecei a trabalhar no aeroporto numa dessas empresas. E a concorrência fazia voos charter da Delta durante o verão. Pronto, o Pedro já tinha experiência disso, o verão tinha acabado, ele foi contratado nesta empresa, eu fui contratado nesta empresa, conhecemos-nos daí. Acabaram por não me renovar o contrato, ao Pedro também eventualmente ele acabou por sair, e entramos os dois de novo noutra empresa, na concorrência, ou seja, eu fui trabalhar para a concorrência porque a outra empresa não me renovou, eu consegui eventualmente entrar, e eles começaram a fazer segurança para a Continental Airlines. E o Pedro entrou na Continental Airlines comigo. Ou seja, entramos os dois. Uau! No ano a seguir. Agora estamos a falar de 96 ou 97, mas em princípio foi 97. Depois disso, eu entrei na British Airways e o Pedro entrou também na British Airways. No mesmo, ou seja, aliás, temos número de empregado consecutivo. Ele tem o acabado em 6.9 e eu tenho acabado em 7.0. Da história. É sério, é uma coisa incrível isto. E o Pedro, ou seja, trabalhámos os 10 anos na British Airways. O Pedro continuou ainda 10 anos mais na British Airways, até que aquilo fechou. Mas ele não esteve sempre em Lisboa. Foi colocado depois em Israel, foi colocado em Luanda, foi colocado bem. O gajo andou por todo lado, andou por todo lado. E voltei-me a reencontrar com ele aqui em Madrid. Agora, para a empresa onde eu estou a trabalhar. E o gajo é o chefe de escala da companhia aérea onde eu trabalho. Mas ele não sabia, ou seja, ele não sabia que eu tinha sido contactado. Que tu tinhas sido selecionado. Claro, de repente o gajo viu o staff list da empresa e diz, o gajo começa a olhar para o meu nome e diz, Hugo Salgueiro, espera lá, isto não me soa familiar, Hugo Salgueiro. E o gajo contacta com a pessoa da empresa e diz, mas olha lá, este rapaz é português. Mas ele não se chama o Cristino. Claro. Então disseram-lhe que sim, confirmaram que efetivamente era a pessoa que ele estava a pensar que era. E foi assim. Então, e o gajo mandou uma mensagem e disse, olá, mas tu aí és conhecido por Hugo Salgueiro. E eu, claro, que aqui em Espanha o primeiro apelido é o que eles definem como o léxico paterno. Exato, obviamente. Ou seja, claro, aqui fizemos um pouco com a Olivia, por exemplo, fizemos um bocado a jogada, porque a Olivia é a Olivia Salgueiro, então a lua é lua apelido. claro, e exato, fizemos um pouco essa jogada com coisa. Mas isso, ao princípio, quando tentávamos explicar isto aos espanhóis, era uma história, era um caso perdido, porque eles não entendiam. Então, mas isso não é o primeiro nome da tua mãe? Sim, é o apelido da minha mãe. Então, mas é o primeiro apelido? Sim, é o primeiro apelido, porque em Portugal reconheces o primeiro e o último nome. Não, e a questão é que a ordem dos fatores não altera o produto. Sim, dizer, no fim de contas é exatamente o mesmo. O que herdas é o nome do pai. Exato. Dá igual a ordem em que tu o ponhas. Mas confundia-lhes o cérebro e eu deixei de explicar. Sim, porque é esta coisa de pequenos comportamentos chauvinistas. Sim. Não é? Claro, fazemos diferente, mas isso não significa que a forma como vocês façam seja a correta. Nenhuma delas é correta e nenhuma delas é incorreta, simplesmente é diferente. Sim, eu acho que hoje em dia já não é assim tão fechado, não é tão mas ainda assim, pronto, ainda temos estas histórias, mas pronto. Mas resultado, foi curioso. Reencontraste com esse bacana? Com o Pedro, e ele tem estado aqui estas semanas aqui em Madrid. Mas ele trabalha exatamente, fisicamente aonde? Em princípio estaria em Lisboa. Em Lisboa. Porque ele digamos, é responsável pela operativa em Lisboa. Em Lisboa. Portanto, seria o General Manager da companhia para Lisboa. Mas agora, como a companhia aérea estendeu ou ampliou as rotas, é a primeira vez em 15 anos. Uau! É a primeira vez em 15 anos que esta companhia aérea abre uma nova rota. E foi super curioso. E vê-lo outra vez, depois de tantos anos sem vê-lo. Mas viste-o fisicamente, claro, sim, cara a cara. Tenho estado com ele todos os dias. Eu trabalho segundas e sextas. Exato. À tarde, ou seja, a princípio da tarde até à noite. E ele tem estado sempre. Durante essa operação, enquanto o voo está a decorrer, enquanto o check-in está aberto. E reencontrar-me outra vez, porque aliás eu nunca tinha trabalhado no aeroporto aqui em Espanha.
experiência que eu tenho de aeroporto em Lisboa e não nestas funções, não é? Ou seja, isto ao fim e ao cabo é resultado de toda a experiência de ter trabalhado na British Airways como agente de reservas. Por isso é que me contactaram e ficaram interessados no meu perfil para que pudesse desempenhar as mesmas funções, mas no ticket desk do aeroporto, não é? Mas muitas coisas, tem sido estressante porque não tive a oportunidade de fazer uma formação adequada por causa do outro trabalho onde eu estou. Ter que lidar outra vez com passageiros em situações às vezes de extrema tensão, não é? De pessoas que chegam ao aeroporto, pessoas que já estão cansadas, pessoas que querem voltar para casa, o típico, tu já sabes como é que isto é. Nesse sentido, depois de tantos anos, as coisas continuam iguais. Continua a mesma história, percebes? Muita falta de empatia por ambas partes, profissionais e passageiros. Às vezes pouca falta para ajudar, ou seja, pouca vontade de ajudar, muito pouca informação, tudo assim. Ou seja, não sei, vou com boa energia sempre, vou com boa onda, porque ao fim e ao cabo o aeroporto foi onde eu comecei. Mas vê lá, desde 98 que eu não tinha. E é uma coisa que nós já falámos disso, tens que ir otimista, pá, porque é bom, é outro trabalho, também é cansado, e eu sei que tu andas cansadíssimo, mas pronto, mas olha, eu te agradeço-te porque continuas a ter um momentinho para chegar aqui a este pontinho, e isso é de louvar. Sim, talvez os nossos ouvintes não saibam bem, mas eu sei perfeitamente o esforço que significa para o Hugo estar aqui a gravar este programa, e aproveito para explicar aos nossos ouvintes que este é um dos motivos pelos quais nós a partir de agora vamos publicar quinzenalmente, mas pronto, nós vamos continuar aqui, não menos assíduos, mas com outro tipo de assiduidade. Mas eu sei perfeitamente e insisto no meu agradecimento ao esforço que tu fazes por estar aqui. Mas o que eu ia comentar é isto que nós sempre falamos e que já falámos várias vezes e que nos fascina, que continua-nos a fascinar este microcosmos do aeroporto, não é? Estas pessoas que chegam, que saem, umas que chegam, outras que se vão embora, as que se vão embora não sabemos se alguma vez regressam, as que chegam também não sabemos se alguma vez regressam, de onde vêm. Mas eu Luís, tu sabes, não sei se tu te lembras ou se és capaz de reconhecer isso em mim. Eu sou uma pessoa muito observadora. Eu observo muito. Eu observo e quando estou com uma pessoa à minha frente, há uma parte de responsabilidade que é a parte de atuar e de agir em relação aos protocolos que a companhia me define, não é? Ou que a X companhia me define, independentemente de onde eu esteja. Mas depois há a pessoa que está à minha frente, não é? Talvez numa ordem inversa, ou seja, primeiro está a pessoa que está à minha frente e depois dentro disso encaixar as necessidades dessa pessoa com o que se pode fazer, não é? Com o que o protocolo permite. Mas ouvir as histórias das pessoas, sejam mais dramáticas, sejam mais positivas, ou mesmo essa interação com o passageiro que começa de uma forma mais tensa e depois pouco a pouco vai-se modulando e vai-se convertendo numa coisa já mais amigável, porque ele vai vendo que tu estás a tentar ajudar e estás a tentar resolver a situação e tal, e depois quando se resolve já é o alívio total dessa pessoa, e ver as expressões das pessoas nas caras das pessoas, não é? Porque é um contacto muito... Não há que esquecer, ou seja, uma pessoa não pode esquecer nunca que essas pessoas estão ali por uma razão. Claro. Seja a razão que seja, profissional, familiar... sei lá, tantas coisas. Aquele aeroporto de repente é o planeta Terra todo ali. Sim. É a casa de todos e não é a casa de ninguém. Exatamente. Ali juntam-se tantas histórias cruzadas. Pessoas que têm que viajar por razões profissionais, razões familiares, mortes, nascimentos, reencontros com amigos que nunca viram, reencontros com família que já não vêm há milénios, sei lá, há de tudo ali. O aeroporto é o hall de entrada do destino de cada um. É uma coisa espetacular. Tu quando tu vais regressar à tua casa e chegas ao aeroporto, já estás no último passo antes de chegar à tua casa. Sim. E quando chegas a um aeroporto, estás no último passo ao teu destino, não é? Então há essa relação quase que amor-ódio com o aeroporto, não é? Exatamente. Tu precisas do aeroporto, claro. Mas eu sei que tenho que estar no aeroporto, mas quanto menos tempo esteja aqui melhor. Primeiro porque quero chegar onde quero, ao meu destino, não é? Seja
seja um destino de férias, seja um destino residencial, seja o que for, não é? Eu gostava de, mas eu acho que já chego tarde, obviamente, não é? Eu não tenho a experiência, tu no fim de contas tiveste uma experiência anterior a trabalhar no aeroporto. Eu acho que hoje em dia já seria muito exigente, até inclusive do ponto de vista físico para mim, mas eu teria gostado muito de, em algum momento, ter trabalhado no aeroporto, porque eu desfruto, pá, eu gosto quando as poucas vezes que viajamos temos que chegar 2 horas e meia, nunca tenho inconveniente nenhum. Não há problema, vamos embora. Porque eu entretenho-me nos aeroportos, provavelmente porque vou de vez em quando. Estas pessoas para as quais eu trabalho diariamente, que passam um terço da sua vida nos aeroportos, se calhar não têm a mesma opinião, embora continue isto acontece-me, de falar com muitos clientes em que se vê que eles gostam da vida que têm, sabes? De viajar daqui de um lado para o outro, não sei o quê. Há outros que estão bastante queimados com essa situação, porque no fim de contas consome muito tempo da sua vida, mas pronto. Dependerá um pouco da situação familiar que tenham, talvez. Pode ter a ver com isso, sim, mas há uma data de condicionantes, também pode ter a ver com pessoas que realmente gostam. Por exemplo, a gente sabe que há camionistas que gostam de ser camionistas, mesmo sabendo que isso significa estar 10 ou 15 dias separado da família, depois regressar, estar 5 ou 6 dias e ir-se embora outra vez. Não é? E há outros que provavelmente são camionistas por necessidade, ou começaram por necessidade e já ficaram aí com medo, não é? E acomodaram-se à circunstância. Isso pode ser aplicável a um sem fim de profissões, não é? E até inclusivamente profissões de dia-a-dia, de pessoas que trabalham todos os dias em casa, que dormem todos os dias em casa e que se calhar estão há mais de 10 anos fartos do trabalho, mas dizem, já estou aqui, mas paciência, já está. Claro, o que acontece nos aeroportos é que nunca há um dia igual. Não há um único dia igual. Ou seja, as situações e as circunstâncias muitas vezes são idênticas. O argumento é o mesmo, mas as personagens mudam. Exato, estão sempre alterando, não é? E a forma como cada um desempenha esse papel é diferente, não é? Claro. Embora o argumento seja igual para todos. Sim. Mas pronto. Sim. Porque há pessoas que ante um voo cancelado ou um inconveniente, depois têm diferentes formas de atuar. Já está. Sabe que não... Mas sabes que tem havido muito problema, e pelos vistos foi uma coisa que me comentaram, que tem havido muito cancelamento, muitas pessoas a perderem os voos porque se perdem nos aeroportos. Eu tenho vivido isso em Amsterdão. Em Amsterdão, pá. Amsterdão, de pessoas estarem 4 horas na fila só para o controle de segurança. Horrível, pá. No outro dia, uma pessoa que tinha um voo que saía de Amsterdão às 10h20 da manhã pediu-me para trocá-lo para o seguinte. Eu disse-lhe, mas olha que o seguinte é 1h15. Ele, sim, já está, mas é que eu não vou chegar a este. E cheguei ao aeroporto às 8 da manhã. E sei que não vou apanhar este voo das 10h20. É horrível isso, pá. É assim mesmo. É horrível isso, mano. E as companhias aéreas são conscientes disso e foram bastante flexíveis, porque eu telefonei para a companhia e disse, sei lá, há a possibilidade da gente trocar o voo sem seguir as normas do bilhete, porque esta pessoa é que não vai chegar. Não há problema. Mudou logo o estado do avião, o estado do voo, pôs como cancelado, o N, e pôs em TK, como tu sabes, alternativa, e disse, remite o bilhete e já está. Mas é uma vergonha. Mas isto tudo tem a ver com esta situação pós-pandemia, em que despediram uma data de pessoas, queriam readmitir estas pessoas, mas inclusivamente alguns, que foi basicamente o que aconteceu em Amsterdão, e em Bruxelas, pagando menos. Quer dizer, eu despedi-te, tu ganhavas 1000, eu agora posso-te contratar, mas só te posso pagar 800. Espera, não, fico com que horror, pá. E há greves, vergonha, muitas greves. Claro, é uma vergonha. É vergonha porque ainda por cima recebem ajudas, percebes? Claro, milhões de ajudas estatais. Impostos, claro, exato. Claro. De impostos, percebes? Dinheiro que vem de impostos. E não só impostos, Hugo, guita. Sim, exato, mas é dinheiro, ao fim e ao cabo é dinheiro dos contribuintes que também entra não é pelo meio, percebes? E isso é indecente que estas coisas aconteçam. E isto é uma coisa que já temos falado e vemos que acontece nas empresas que receberam resgates por parte dos governos, percebes? Que não voltaram a reinvestir
na própria empresa, ou seja, reinvestiram, mas nas ações da empresa, Claro. para poder ganhar, capitalizar ainda mais. Um exemplo claro disso é em Espanha, com o resgate económico de 2008, o dinheiro todo que foi parar aos bancos, Exatamente. com a Exatamente. condição de devolver os bancos Claro. esse dinheiro ao Estado, e nunca devolveram. Sabes o que é que fizeram com os pelos vistos, muita gente está muito autónomo, anda apertadinho, porque teve que devolver uma data de impostos por causa, devido às ajudas que tiveram mas durante... não é só autónomos, assalariados como eu. Yeah. A mim todos os anos o IRS sai-me a receber alguma coisa, eu vou por 2 anos seguidos que tenho que pagar, o que é normal e lógico, e eu não tenho não ponho nenhum reparo nessa questão, porque eu sei obviamente que eu recebi uma ajuda do Estado. Ou seja, eu trabalhava 2 horas e 48 minutos na minha empresa e o Estado completava-me o resto do ordenado. Não é? E nós já falámos disto, eu acho que não chegava a 100 euros o que eu perdia por mês. Pronto, deixei de ganhar, já está, não há problema. Sim, mas havia uma compensação. Mas recebi uma ajuda do Estado, é normal que eu agora tenha que pagar mais impostos, porque obviamente a retenção do que eu fazia para o Estado não era suficiente, não era a mesma que eu fazia para a minha empresa, pois já está. E eu aí não tenho problema absolutamente nenhum. O problema são estes casos flagrantes de ajudas às empresas, e o que tu dizes, as empresas, em vez de ter um comportamento social, têm um comportamento empresarial. Ou seja, na crise de 2008 em Espanha, que o resgate económico não foi um resgate como os homens de negro em Portugal, mas foi mais ou menos, porque não se ajudou ao Estado, mas ajudou-se à banca. 2 anos depois, a banca estava a utilizar esse dinheiro para dar empréstimos ao Estado. Ou seja, Hugo, eu dou-te dinheiro a ti, com a condição, Hugo, tu agora estás lixado, eu dou-te este dinheiro a ti, e o acordo é, tu quando já estiveres bem, pagas-me esse dinheiro. Eu nem te vou pedir juros. Mas pronto, eu dei-te agora 1000, e tu quando já estejas em condições, dá-me esses 1000, ok? Pois imagina que a situação foi que eu dou-te esses 1000 para te ajudar, e passados 2 anos, eu digo-te, Hugo, anda à rasca de guita, podes-me devolver o que eu te dei? Tu dizes, eu não te posso devolver o que eu te dei, eu posso-te fazer um empréstimo. Posso utilizar o dinheiro que tu me deste e que me pediste que eu devolvesse sem juros, eu posso-te fazer um empréstimo a ti para que tu me pagues com juros. Pois esta foi a jogada dos bancos, basicamente. Esta foi a jogada dos bancos, que pagámos todos nós. Pagámos como? Não pagámos com mais impostos. Estou a falar do caso de Espanha. Nós não pagámos com mais impostos, pagámos com menos saúde pública, com menos educação pública, com menos serviços sociais, com menos manutenção das estradas. Isso foi o que nós pagámos, e também com impostos, porque subiu o IRS, subiu o que é o IRPF aqui, ou seja, subiu, e o custo de vida subiu. Sim. Mas pronto, Isso é das coisas que mais tenho sofrido com no dia a dia, percebes? O dia a dia é o que me está a apertar muito. E as pequenas margens que uma pessoa ainda tinha há coisa de 2 ou 3 anos, que ainda podia poupar alguma coisa e tal. Sim. Não, a capacidade de poupança, a minha capacidade de poupança, eu acho que tem-se vindo reduzida consecutivamente nos últimos 4 anos, por aí. Nos últimos 4 anos. Mas sendo que o meu ordenado vai aumentando nestes 4 anos. Ainda tenho essa sorte. Mas vê bem qual é o preço que eu tenho que pagar pela inflação. Com o meu ordenado aumenta, a minha carga fiscal mais ou menos mantém-se igual, porque não houve aumento de impostos aqui em Espanha, mas a minha capacidade de poupança foi-se tendo reduzida. Sim, mas para que vejas, quando perguntam então como é que estás no trabalho, não sei o quê, pois, olha, eu comecei a trabalhar no aeroporto e tal, mas deixaste o trabalho? Não, tenho 2. Há pessoas que já normalizaram essa porque já, pelos vistos, devem conhecer muito mais pessoas nesta mesma situação, não é? Percebes? Eu sei, mas normalmente a situação é, ok, tu trabalhas part-time num sítio e trabalhas part-time noutro sítio, e mais ou menos entre os dois, depois ganhas um salário decente.
mas ter um trabalho full-time e ter que trabalhar extra, percebes? Isso não conhecia tanto, não conheço tantos casos assim, não é? E não deveria ser assim. E não deveria ser assim, não é? Não deveria ser assim porque tu estás a perder uma das coisas que é fundamental e que faz parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o tempo para cada um. A chamada proporção do 8-8-8, não é? 8 para trabalhar, 8 para descansar e 8 para lazer. 8 para ti, 8 horas para ti. Sim. E não estou dentro desta típica frase que dizemos sempre, não é? Que não queremos viver para trabalhar e estou a viver para trabalhar e não trabalhar para viver. Exato. E é... Mas é assim, ou seja, neste momento tem que ser assim, não há outra hipótese. Até que as coisas pelo menos alguma coisa se estabilize, não é? E não faço a mínima ideia se isto se vai estabilizar ou não. Eu fico contente, pelo menos pela atitude positiva. Também provavelmente um gajo pensa, porra, não me resta outra. Bom, pelo menos também é um sítio que é familiar, é um sítio que eu já estive, tenho a experiência, tenho o know-how. Ou seja, há um sacrifício também. Exato, há um sacrifício por ser um trabalho muito mais horas de trabalho, não é? Mais horas de trabalho, mas ajuda o tipo de trabalho que é. Sim, exato. Tem essa parte de motivação, não é? Sim. Imagina que fosse para trabalhar noutras, essa necessidade que uma pessoa possa ter económica e ter que satisfazer essa necessidade económica com um trabalho que não gosta de nada, isso ainda é pior, não é? Sim. Pronto. E eu celebrei muito, tu sabes que eu celebrei muito quando tu me disseste, já entrei. Sabes porquê? Porque eu não tinha expectativas nenhumas porque eu, para mim, às vezes não dou, ou seja, durante alguns anos perdi um pouco o que eu antes valorava como experiência, o facto de saber os idiomas, o facto de ter tido experiência de aviação, o facto de ter trabalhado em empresas de multinacionais nas quais trabalhei. Sempre pensei que isso era cachê, ou seja, que tinha valor, percebes? Mas com os anos foi-se perdendo, ou fui eu dando-lhe menos importância, ou se calhar não soube posicionar isso tão bem, ou se calhar as pessoas que contratavam, ou as empresas às quais eu me apresentava não davam valor a esse tipo de experiência, ou simplesmente procuravam outro perfil, independentemente da razão que seja. Durante os 8 anos que eu trabalhei na Apple, toda essa experiência, ou seja, houve neste momento, para mim, não me ajuda absolutamente em nada do que eu poderia interessar-me trabalhar. Talvez para uma empresa do mesmo género, um Decathlon, ou um IKEA, ou Leroy Merlin. Destas marcas globais, não é? Exato. Talvez para esse tipo de empresas, talvez serviço digamos, como um plus, não é? Mas fui perdendo um pouco o acreditar na tua própria experiência, percebes? E esta vez, depois de tantos anos, foi a primeira vez que realmente dizem: mas tu fizeste isto, não fizeste? Olha, és um perfil interessante, vamos lá ter uma conversa. E ainda assim eu expliquei que já não tocava nisto desde 2008. O meu último trabalho foi em 98 no aeroporto. E ainda assim tentaram arranjar de qualquer maneira. Eu só lhes fui pondo problemas na realidade. Porquê? Por causa do trabalho que eu tenho. A minha disponibilidade era nula para ter uma formação decente de 3 dias, que foi a formação. Não conseguia compatibilizar os horários. Era impossível. E ainda assim. Sabes o que é que se passa? que tu deixaste de acreditar nas grandes empresas e isso quase que te arrastou a deixar de acreditar também e de dar valor a essa experiência tua. Mas uma coisa que a gente temos que conseguir separar é: eu posso deixar de acreditar na empresa, nos valores que esta empresa diz que tem, mas eu não posso deixar de acreditar em mim, né? E na experiência que eu adquiri nesta empresa. Eu vejo, isso é uma coisa que eu vejo muito e analiso muito, e já falei disto várias vezes contigo. Eu continuo a ter a sensação de que em todos os trabalhos que eu tive, todas as funções que eu desempenhei, sempre pus em prática aprendizagem de métodos e de formas de fazer as coisas que tenha adquirido na empresa anterior. Ou seja, sempre. Continuo a ter essa sensação e lembro-me que às vezes atuo de uma determinada maneira. Eu aprendi isto no Sherpas. Eu aprendi isto na British Airways.
Inclusive na companhia de discurso eu aprendi isto. Não, eu uso muitas das minhas interações e da forma de falar com o cliente, obviamente isso já vem de experiência acumulada de outras empresas, isso é certo. E obviamente, e felizmente trabalhei em boas empresas que me deram umas boas bases e as pessoas quando falam contigo notam essa segurança, essa assertividade, decisão. E empresas com um nome que vendem do ponto de vista curricular. Que as pessoas veem o teu currículo e dizem, trabalhou. É assim. Que por muito que eu às vezes esteja em contra das grandes corporações, tem essa parte positiva, obviamente, que vendem, não é? Vendem. E é assim. Sim, o mundo laboral que eu e tu começámos a trabalhar, ainda por cima, ou seja, tu começaste no Sheraton, podias ter perfeitamente continuado lá, se quisesses. Provavelmente. Sim. Eu no aeroporto não tinha um trabalho tão estável, mas naquela altura era o que era e pronto, eu estava feliz de trabalhar no aeroporto e podia ter continuado como outros tantos colegas meus que eu ainda conheço hoje em dia, que continuam a trabalhar depois de tantos anos, continuam no aeroporto. O Pedro Matias, o Rui, o Jorge, a Sandra, percebes? Esta malta continua no aeroporto. Depois de todos estes anos, continuam lá. Que tem esse mérito. Eu dou muito mérito a todos os trabalhadores, mas há dois tipos de trabalhadores que eu dou muito mérito, no fim de contas são os dois tipos de trabalhadores que existem. Este trabalhador que desenvolve toda a sua atividade profissional sempre na mesma empresa, e outros que tiveram uma trajetória profissional mais, como dizem em Espanha, variopinta, mais diversificada, mas também tem muito mérito, porque conseguiram se adaptar a diferentes setores. Agora estás no hotel, agora passas por uma companhia aérea, agora hotelaria, agora, ou seja, que é extraordinário também a capacidade de adaptação que muitos trabalhadores têm. Não é? Exato, e não sei se te lembras que em 2008, quando a British decidiu fechar os escritórios, muitas das pessoas que lá trabalhavam, incluído eu e tu, ou seja, tu levavas tanto tempo, mas e eu dentro daquele universo era dos que levava meio, sei lá, havia pessoas que ali já trabalhavam há 30 anos, facilmente, e algumas até mais, mas aí vias essa dificuldade de readaptar-se, não é? E de conseguir... O que é que eu vou fazer agora? Claro, depois destes anos todos fechei-me tanto aqui, agarrei-me. E eu das primeiras coisas que fiz, que a partir de 2008 acabou-se, a aviação para mim acabou. Claro. Eu desviei-me, ou seja, tive uma pequena experiência numa agência de viagens, mas foi muito curta. Sim, é verdade. De um ex-colega que abriu uma agência de viagens. Mas à parte disso, Luís, para mim a aviação acabou em 2008. E pensavas que já não voltavas? Pensava que não ia voltar. Pensava que isso já estava, que era história. Percebes? Já estava nos arquivos. Mas olha, vês, temos que falar a favor das empresas precisamente por isso. Porque às vezes parece que as empresas no processo de contratação acreditam mais em nós do que nós mesmos, não é? Foi o que tu acabaste de explicar. Sim, pode ser. Tu desde 2008 que não utilizavas este sistema operativo, que entretanto mudou e tem uma data de variantes e de variações e de coisas, não é? Mais ou menos foi o que aconteceu comigo. Porque em 2016, 8 anos depois de sair, eu dizia, não, mas tu tens umas noções. E eu, mas há 8 anos que eu não trabalho com isto. Não, diz-me 3 ou 4 coisinhas. Então tens memória, sabe? Pois isto não mudou tanto. As 2 primeiras semanas aquilo eu dizia, eu não vou conseguir isto. Estou na mesma situação. Não vou conseguir. Agora depois conseguimos. Mas aliás, todas as reemissões que tenho feito com um gajo ao telefone. Ou seja, os escutadores aqui. Claro. E que o gajo vai-me dizendo, olha, tens que fazer isto, mas eu faço muito rápido, isso é a vantagem que eu tenho de eu apanhar as coisas logo rápido. E o gajo até me disse, estou a ver que tu apanhas isto muito rápido, mas ainda assim temos que fazer formação. Exato. Tens razão, Mário, mas quando? Mas claro, tu fazes rápido sempre a pensar no cliente. Claro, também é verdade. Claro. Sim, porque tu queres remitir rápido para que o cliente se vá embora. Não para que se vá embora e para que tenha a sua situação resolvida. Para que a experiência seja o mais positiva possível dentro da situação em si. Eu provavelmente no teu caso manteria a mesma atenção ao cliente, mas diria, mas espera aí, que isto é a minha formação, eu tenho que fazer isto. Dê-me só um momentinho, faz favor. E com calma ir apontando. Não dá. Um TTU e não sei o quê, essas histórias não todas. Não dá. Aquilo ainda por cima é tudo cliques, pá.
clique para aqui, clique para claro, aqui. tu estás com uma máscara, não é? Oh my God, aquilo tem aquele interface pelo meio, aquilo é uma coisa. Ou seja, os passos eu tenho tudo memorizado e na minha cabeça eu sei perfeitamente o que é que implica fazer uma remissão, não é? Exato. Tens de dar uma diferença de preço ao cliente, tens que dar-lhe a penalização, se é que existe, tens que atualizar a tarifa, tens que pôr a forma original de pagamento, tens que pôr a nova Mas forma. confunde-te não ver isso. Claro, exato. Porque E não seres tu a fazer esse cálculo. Exatamente. Como já está tudo automatizado. Exato. Yeah. Tu dizes, olha, dê-me só um momento que eu aperto aqui em Claro. 6 botões e já lhe digo Pois, quanto é que tenho que mas pagar. ainda não é assim. Ainda não estou Exato. nessa fase, mas pronto. Mas há de lá chegar. Espero bem que sim. Mas, epá, ao fim e ao cabo, o que está a acontecer um pouco é também tentar responder o melhor possível às expectativas que têm de mim. E é essa. Claro. E esse para mim é onde eu ainda estou assim um pouco. Tenho receio, não é? Porque ao fim e ao cabo, se calhar esperam mais, mas eu também fui claro desde o princípio das limitações que eu. Ou seja, nem é uma questão de limitações, ou seja, ao fim e ao cabo, eu estive longe deste mundo durante muitos anos. Pá, não estamos a falar. São condicionantes, claro, mais que limitações. São nós estamos a falar de um ano, nem dois, foram muitos anos, 2008 até agora, percebes? Mas olha, está a ser estimulante, está a ser interessante. Aliás, para que tu vejas, estávamos a falar da questão do cansaço e da quantidade de horas, especialmente segunda-feira é o dia mais largo da minha semana, é o dia mais comprido da minha semana, porque começa às 9h30 da manhã e chega a casa por volta da meia-noite e meia, só para que tu vejas. Mas também não me cansa tanto aquele bocadinho ou seja, daquelas das 7 da tarde até às 11h30 da noite ou até às 12 até à meia-noite que eu estou lá, não me cansa tanto, percebes? Ainda venho para casa com certa pica. Claro, porque é a tal história que a gente falava antes, porque embora tu tenhas este segundo trabalho, a necessidade que tu tens de ter este segundo trabalho, o facto de estares bem nesse trabalho porque gostas desse trabalho, sim. Faz com que, como diz em espanhol, faz com que a situação seja muito mais llevadeira. Leva-se melhor, obviamente, aguenta-se melhor porque claro, gostas do que fazes, meu, e isso é importantíssimo. É importantíssimo para ti e para a empresa, porque se a empresa tem um trabalhador que está bem, está tudo bem. E depois outra coisa, outro fun fact é que a pessoa com quem ou seja, a duty manager no aeroporto, que em princípio é a pessoa que eu tenho que responder, foi a pessoa que mandou a oferta de trabalho para a mãe desta menina da classe da Olivia. Exato. Ou seja, foi o teu contacto para entrar na empresa. Mas eu não sabia que era ela. E a metade do voo, no primeiro dia, estamos durante a operação, estamos a conversar e tal. Houve muito pouca gente, não houve muita atividade nesse dia. Ela vira-se e que tal? Como é que vais? Tu? Então já sabes quem é que eu sou, não sabes? E eu, não. Não sei quem é que tu és. E ela, sou eu, a amiga da mãe da miúda. Eu fiquei assim, claro, agora tudo faz sentido. E não disseste assim, tu és a minha cunha. E estivemos a falar dessa questão das coincidências e do destino e de não sei o quê, porque ao fim e ao cabo eles abriram uma primeira posição e parece que a pessoa que foi contratada naquele momento ou não pôde continuar e eles tiveram que abrir outra vez a posição, então voltaram outra vez a contactar comigo, porque a primeira vez eu já tinha perdido um pouco a janela de oportunidade, percebes? Sim. E não fui a tempo, porque eles já tinham contratado alguém. Por isso é que eu te dizia ao princípio que eu não tinha grandes expectativas disto. Claro. Podia acontecer qualquer coisa, realmente. Até que voltou outra vez à carga, veio esta senhora outra vez a dizer-me: Hugo, eles continuam à procura, manda-lhes o currículo, tenta contacto com eles. E eu, ok, fantástico, vamos lá ver o que é que isto está. E então ela, pelo visto, a duty manager é a professora de yoga da mãe da menina. Ou seja, tem esta relação. Não sei, é destas coisas que às vezes eu não sou muito a acreditar nos destinos, mas às vezes há coisas na vida que têm certas coincidências que te deixam a pensar realmente por que raios é que aconteceram, não é? Mas isso acontece quando nós nos começamos a pensar na trajetória, ou seja, quando nós olhamos para a nossa vida e começamos a ir para trás, né? A dar um rewind, não? Na nossa vida. E pois provavelmente se eu não tivesse estado nesse trabalho, não teria conhecido esta pessoa. Mas claro, antes de eu chegar a esse trabalho, ou seja,
Mas é que há muitas coisas ontem, pá. Sim, mas eu tenho esta reflexão uma data de vezes, meu. Eu tenho uma reflexão, pá, e nesta reflexão que eu faço muitas vezes disto, entra sempre na equação o meu pai e o meu primo de Porto Rico. Que giro. São os dois responsáveis da minha trajetória, pá. Yeah. No fim de contas. São os dois responsáveis da minha trajetória, porque o meu pai, eu consegui o meu primeiro trabalho no Hotel Sheraton graças a uma cliente do meu pai. Uau. Que a senhora um dia perguntou ao meu pai, tem que estar a família, está tudo bem? E o meu pai, que não é um homem de falar muito, como tu sabes, que é um homem tímido, calmo e reservado, disse, tudo bem, tá, tenho minha filha que está a trabalhar em tal sítio, o meu filho depois anda aí, não entrou para a universidade, anda a ver se consegue alguma coisinha, trabalho, não sei o quê. Ele fala inglês? Sim. Diga-lhe que venha falar comigo. Toma. Isso foi assim, pá. Na altura, eu tinha um trabalho temporal, eu embalava peixe congelado no Doca Pesca. Foi o meu primeiro trabalho remunerado e com descontos para a caixa, que foi fruto de quem me conseguiu isso foi o meu primo João Paulo, que trabalhava nessa empresa de escriturário, e disse, Luís, há isto, não sei o quê, se quiseres eu consigo-te arranjar trabalho. Está bem. Ou seja, então, se tu começas, eu tenho esta reflexão muitas vezes, e muitas vezes digo à Montse, quer dizer, a forma como eu cheguei à Montse, a forma porque foram circunstâncias não programadas que me aconteceram a mim e a ela. Ou seja, coisas que não estavam nada programadas e que fizeram com que eu tomasse uma determinada decisão e ela a sua. E pum, e a gente encontrou-se. E eu digo sempre isto, ou seja, falando agora da parte mais amorosa, eu apaixonei-me da Montse, é a primeira vez que a vi. No primeiro instante que eu vi, disse, porra, esta gaja é muita gira. Primeiro essa, depois até elogiei o seu traseiro. Brincadeiras à parte, mas pronto, eu faço sempre esta brincadeira porque é assim que é verdade. E foi assim, pá. E o Filipe veio-me visitar a Madrid. Filipe e a Margarida vieram-me visitar a Madrid. Eu não tinha absolutamente nada com o Montse, nada, absolutamente nada. Eles foram-me visitar ao trabalho. Eu apresentei-lhes a Montse, estivemos a falar um bocadinho. Depois eu fui acompanhá-los à saída, que eu nesta altura trabalhava no Palácio de Linares, na Casa América. E quando estou-me a despedir deles e tal, o Filipe olha para mim e diz, esta miúda gosta de ti. Opa. E eu disse, para quem me dera a mim que ela gostasse de mim, ela gosta de ti, pá. Ou seja, o Filipe teve essa intuição e viu isso também, e depois olhou para mim e disse-me, e tu gostas dela? Eu, pois sim. E depois, passado um ano e tal, não sei quanto foi, telefonei-lhe, lembras-te daquela... Sim. Ok. Já, claro, já estou com ela, porque tu sabes a minha história de amor com ela. Eu declarei-me a ela, depois de me separar, obviamente. Ela disse-me, quando estivermos a trabalhar juntos, eu não vou ter nada contigo. Então, no dia seguinte, despedi-me, obviamente. E já está. E fui à procura de outro trabalho, mas pelo menos estava com a vida que eu queria. Está toda gira, pá. Está toda gira ela. E é assim, mas pronto, eu tenho muitas vezes esta reflexão e é curioso que tu tenhas falado disso, mas conta-me lá como é que tu começaste a falar disso? Ou pensar nisso de fazer esse flashback ou esse rewind à tua vida? Porque claro, pelas circunstâncias do que me está a acontecer a nível pessoal, então esta pessoa que nós temos em comum, ou seja, eu já te falei desta pessoa que ela é de nacionalidade israelita. Sim. Já te falei dele. Sim. E ele, ou seja, essa pessoa muitas vezes está no centro das oportunidades de trabalho que eu fui tendo, ou seja, em certa parte. Porque está presente, não é? Tem estado presente, exato. E uma das vezes foi quando ele contactou com alguém da FedEx. E essa pessoa da FedEx recebeu o meu currículo, mas essa pessoa não era a pessoa que me depois eventualmente contratou, mas passou o currículo ao departamento correspondente. E eu acabei por fazer a entrevista, acabei por entrar, e foi aí que eu conheci a mãe da Olivia. Curioso, é verdade. Sim. Essa pessoa, em concreto, foi, digamos, o vínculo. O vínculo, obviamente. Que abriu o caminho para essa relação. Para essa relação, não é? Mas essa pessoa já tinha estado presente noutra circunstância anos atrás, em Lisboa, porque eu com essa pessoa também tive uma relação profissional. E eu naquela altura estava a ter uma relação com uma das
pessoas que era responsável, ou seja, um pouco a tua situação, não é? Exato. Não podia haver, por conflitos de interesse, uma relação digamos, amorosa íntima, no local de trabalho, e essa pessoa disse, enquanto tu és esta pessoa de responsabilidade e ele for esta pessoa nesta posição, vocês não podem estar juntos aqui, não é? Exato. Então eu acabei por ir para um pouco ter que procurar outro trabalho, não é? E ir para a British Airways. Isso aconteceu também pelas circunstâncias em si, não é? Não é que eu tenha procurado o trabalho especificamente na British Airways, mas foi naquela altura eu andava a meter currículos em toda a parte e acabou por surgir. Mas é curioso, não é? Como há certas pessoas que acabam, o que tu dizias, não é? Que tu tens essas duas referências, o teu pai e o teu tio, ou o teu primo, teu tio. O meu primo, Desculpa. E há sempre, e é curioso, não é? Que encontramos estes pontos. O Steve Jobs falava muito, eu não gosto muito de falar do Steve Jobs porque não é propriamente, muita gente idolatra esta personagem, mas pronto, são histórias à parte. Sim. Não é relevante. Há um certo conflito, não é relevante. Conflito interno entre... Exato. Mas ele falava muito ele tem uma frase épica de um discurso que ele deu em Stanford, que é connecting the dots. Ou seja, as experiências que uma pessoa vai tendo ao longo da vida, muitas vezes não as vês, não vês que têm sentido quando elas acontecem, elas só têm sentido quando olhas para trás. Claro. E refletes sobre as tuas vivências, as tuas experiências, as pessoas que conheceste, e ele chama isso connecting the dots. Então, como estas figuras nos jornais, não é? De juntar os pontinhos. Quando juntas todos os pontos e ligas. É isto. E quando tem tudo junto, é um elefante. Isso é uma imagem, não é? Exato. E esse sacana tinha razão nessa parte, pelo menos, não é? Era muito bom em marketing, não é? A palavra. Sim, tinha o dom Tinha o dom da palavra, exatamente como nós. Dom de pessoas. Caso contrário, não levaríamos 100 programas nas ondas. Exato. Está a brincar comigo ou quê? Não. Nem Steve Jobs, nem na história. Mas olha, graças ao Steve Jobs temos este espaço, porque ao fim e ao cabo a Apple, nesse caso foi Steve Jobs que, bom, na realidade não foi ele, mas foi, digamos, uma parte importante na evolução do podcast em si, porque realmente o criador do podcast foi Adam Curry. Não sabia. Eu já te falei. O senhor Caril. Curry. Eu já te falei do Adam Curry. E muita gente que nos ouve, de certeza absoluta, também se lembra do Adam Curry. Ele era apresentador de um programa. Tu não sei se te lembras que houve uma altura na televisão portuguesa que se abriu, quando Portugal já se integrou na União Europeia, houve digamos, um piloto, uma transmissão experimental de canais europeus durante a transmissão, ou seja, era durante um período da manhã ou da tarde, agora não me lembro, onde havia programas que se transmitiam na Europa. Ou seja, por exemplo, havia o MTV, não é? Foi a primeira vez que o MTV apareceu. E um dos programas que aparecia era o Countdown. Countdown era um programa de música e foi a primeira vez que nós, como público, assistíamos ao top charts europeu e mundial. Ou seja, um programa comum a todos os habitantes da União Europeia. Exatamente. Que todos víamos o mesmo. Exatamente, eles transmitiam em sinal aberto, mas claro, nos dois canais que nós tínhamos na altura, RTP1 e RTP2. Não havia ainda os independentes, não é? E nessa altura o Adam Curry era um dos apresentadores. E de certeza absoluta tu te lembras disto, pá. Ou se procurares e vai-te chamar a atenção. Vou à procura porque já fiquei com curiosidade. Mas o gajo na altura tinha um look muito Bon Jovi. Tinha um cabelo assim loiro, comprido. E o Adam Curry foi dos primeiros VJs, o video jockey, não é? Que era destes gajos que apresentava videoclipes. Okay. E tinha o Countdown. O Countdown era um programa que depois mostravam os clipes ou seja, naquela altura já víamos as atuações dos grupos que nós em Portugal não víamos, pá. Grupos estrangeiros, Bon Jovi, os Scorpions, todos esses grupos que apareciam por aí. Já tinham os top charts e os top 10 e quem é que subiu agora esta semana, não sei o quê. Bom, isto também nós tínhamos esses programas em Portugal, não é? Na RTP1, aos fins de semana. O Top Mais, claro, como é que se chamava este gajo que era muito conhecido? O Viva Música. Sim, mas havia um gajo que era muito conhecido da rádio que... Eu lembro-me de um que eu gostava muito dele, que era o Álvaro Costa.
Álvaro Costa, mas havia que foi correspondente da RTP Sim. em Londres, mas na área cultural. Mas havia outro tipo, pá. Sim. Havia outro tipo. Pego, não sei o que é Pego. Jorge Pego, pode ser? Jorge Pego, sim, mas até acho que era 2 irmãos que haviam, Sim. que era o... Sim, o Jorge Pego. Ok, vê-me agora assim o nome assim à sim, memória. Sim. Mas pronto, essa época, estamos a falar de 80s, percebes? 80s, 85, Precisamente. 86, Sim, 87, ou seja, sim. foi o auge digamos, de todo este movimento para Portugal e Espanha, não é? De todo este movimento dentro da aliança da CE. Entramos em 86, claro, entramos exato. em 86 na CE. E de repente surgiu este programa piloto de retransmissão em canal aberto de canais europeus. Havia muitas cenas, pá, e a MTV apareceu naquela altura. MTV Europe. Sim. E o Adam Curry esteve, ele e mais outro, estiveram ou seja, ou em colaboração, em conjunto com a Apple, para a criação, ou seja, a Apple abriu a plataforma para os podcasts e o Adam Curry foi o primeiro que apareceu com este formato de podcast. Uau! Pá, é uma história espetacular, pá. Eu descobri isto através do Joe Rogan. Joe Rogan e o Adam Curry são super amigos. Os gajos têm conversas, meu. Ou seja, depois vou à procura de algum Joe Rogan com o Adam Curry. Sim. Adam Curry. Curry Sim. Já vi aqui. C-U-R-R-Y. Sim, eu enquanto estavas a falar fui aqui à procura. É uma história, para mim, ou seja, a nível do que nós fazemos hoje em dia, ou seja, da evolução que isto teve. Sim, graças a um visionário, um gajo que conseguiu ver é isso, antes que ninguém é incrível. O que ia ser o futuro. E hoje em dia é impressionante. Mas eu não sei, eu acho que é. Eu dou muito valor a este caráter de liberdade que existe com os podcasts. Sim. Cada um pode, depois com os. E cada vez é mais fácil, não é? Porque parece ser que até do ponto de vista tecnológico cada vez é mais fácil fazer este tipo de programas. É uma maravilha. Porque as plataformas permitem que isso seja assim, não é? Ou seja, interessa-lhes que quanto mais quantidade, não é, de utilizadores estejam nessas plataformas. A parte do interesse que possam ter, obviamente, porque as coisas não há nada que se faça grátis, é a satisfação que faz. Ou seja, nós não temos aqui, e já dissemos isto várias vezes, não é estar-me aqui a chorar, ou seja, este espaço que nós temos aqui, estes 100 programas, supõe um custo para nós. Um custo, obviamente, porque tem umas coisas que nós temos que, umas aplicações e uns serviços que nós temos que manter, que não é só a internet, são outras coisas, mas pronto. E por isso é que nós gostávamos de algum dia que, depois de ter um patrocinador, uma coisa qualquer, mas também não estamos, felizmente, ainda vamos tendo uns euritos para estas coisas. Sim. Mas a parte dos benefícios que isto gera, que geram os benefícios milionários, não sei para quem, é a satisfação que dá a pessoas como nós de fazer isto. Sim. Sempre tivemos esta paixão, não é? Pela rádio. Pela rádio e por isto que nos move, que é o legado que nós estamos a deixar para os nossos. Sim. Mais do que pensar nas audiências, que a gente já sabe e os nossos ouvintes já devem saber, que já falámos disto várias vezes. Aqui tu e eu temos opiniões diferentes. Eu adorava ter 100 mil ouvintes por cada podcast, mas não me obsessiono por isso, obviamente. E prova disso é que eu continuo aqui porque gosto de estar aqui e é a nossa conversa, e enquanto nós estamos aqui a gente esquece que pode haver eventualmente alguém, à parte da nossa tia e do meu pai e da tua mãe, que nos ouçam. E há felizmente pessoas que nós não conhecemos de nenhum lado que nos ouvem, não importa. Mas é isso, pá, a parte dos benefícios que possa gerar para alguém é a satisfação que dá às pessoas a possibilidade de ter este bocadinho de o que antes se falava dos 5 minutos de fama, não é? Sim. Mas para nós estes 5 minutos não são 5 minutos, é esta eternidade a priori de satisfação de saber que há uma plataforma que se chama Spotify e essa plataforma tem lá mais de 150 horas com as nossas vozes. E quem quiser vai lá e ouve. E que até pode haver alguém, às vezes, porque há muitas pessoas curiosas com os podcasts,
que dizem de uma maneira totalmente aleatória, ou random, como se diz agora, não é? De moda, dizer, o que é isto? O nosso podcast. Vou ouvir isto, a ver o que é este gajo. Se calhar ouvem 10 minutos, chatos do caralho. Mas ouviram, ouviu. Sim. Ouviu, estás a perceber? E se calhar algum dia lembras, um dia estava no autocarro e tal, e ouvi o nosso podcast, peguei 2 gajos a falarem, não sei o quê. Já está. E é assim. Caro amigo, força aí, hein? Obrigado, Luís. Ora é essa. Gostei de te ver outra vez. Igualmente. Já não nos víamos há semana ou muito duas? Tempo. Bom, fisicamente 3, já há um quanto. Duas ou 3 semanas para aí. Sim. Mas pronto. Mas pronto, continuamos aqui com força e com determinação e com vontade de continuar a partilhar as nossas conversas. Aos que nos ouvem e veem através do YouTube, obrigado por estarem aí. Bem-vindos mais uma vez. E o pessoal que nos ouve na plataforma de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVox e Popcast. Não me esqueci nenhuma. Há mais umas quantas, mas estas são as favoritas do Luís. Já sabem que tem muitas formas uma forma de nos ver e muitas formas de nos ouvir. E interactuar connosco através das redes sociais, embora eu confesso e tenho que deitar aqui um pouco de meia-culpa, tenho perdido algumas mensagens que depois reparei que nos mandaram do Paulo César, da minha tia também. Sim. E a tua tia também, é verdade. E perdi algumas dessas mensagens, tentei responder ou pelo menos de alguma forma reconhecer que li essa mensagem, mas o que é certo é que eu o Facebook tenho um pouco esquecido. Um pouco por razões pessoais, ou seja, não é uma plataforma que me satisfaça muito, então não entro, mas vejo os vossos comentários no YouTube, vejo os vossos comentários no Instagram, que são as plataformas onde eu estou mais ativo. Portanto, se nos escreverem por aí, eu faço o possível para pelo menos reconhecer que vos ouvi. Muito bem, sou direto. Já que vocês fazem o esforço semanalmente para nos ouvir, o mínimo que eu posso fazer é isso. É reconhecer que vocês escreveram e agradecer-vos. Portanto, rapaz, continuamos por aqui. Vamos fechar a loja. Vamos fechar a loja por hoje. E até para a semana ou até daqui a 15 dias, ainda não sabemos. Bom, este episódio vai ser publicado nesta próxima quinta-feira. Não sei se para a semana vamos continuar a manter o mesmo calendário, o mesmo horário, mas pronto, pelo menos avisados. Ou tu ou eu, ou ambos, vamos mantendo informados os nossos ouvintes. Abraço a todos, beijinhos, abraço meu amigo. Até tchau. Para a próxima. Tchau. Até à próxima.